Atos 9, verso 32 ao 43. A inerrante palavra do Senhor, ela diz assim: passando o apóstolo Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro a atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos vieram ter fé no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Oremos. Senhor nosso Deus, aplique, Pai, a porção lida da Tua palavra em nossos corações. Que haja o entendimento, sabendo que a Tua palavra se renova a cada dia. Então, Pai, me use para expressar aquilo que o Senhor quer dizer hoje. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O título do sermão é: O reino avança aos gentios. O reino avança aos gentios. E o sermão está dividido em 2 pontos, sendo eles: o primeiro, a visita de Pedro a Lida, do verso 32 ao verso 35. O segundo ponto, a ressurreição de Dorcas em Jope, verso 36 ao verso 43. Os 2 episódios relatados nos versos que nós acabamos de ler, ele tem de fato um propósito muito definido na obra de Lucas. Por quê? Eles ilustram o poder do Evangelho de Jesus Cristo na caminhada da igreja primitiva rumo aos confins da terra. Apontam também para as profecias que antecipavam a vinda da bênção de Abraão aos gentios. Após o relato de conversão, batismo, de comissão, de capacitação e início do ministério de Paulo aos gentios, Lucas agora, ele relata acerca de uma cena que serve como uma espécie de pano de fundo para o que viria a ser um evento histórico na obra da redenção, que será registrado aqui no capítulo 10, que é quando o Espírito Santo de Deus ele desce sobre os gentios na casa de Cornélios. A cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, esses fatos antecipam a restauração da alma e a ressurreição dos mortos espirituais, mediante o evangelho da graça de Deus em Cristo, anunciado aos gentios. Leiam comigo do verso 32 ao verso 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas,
que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois de relatar as primeiras atividades ministeriais do apóstolo Paulo, anunciando o evangelho em Damasco e depois em Jerusalém, nós encontramos aqui esse relato de Lucas, porque agora a narrativa lucana está voltando o foco para a história de Pedro, porque ele também teria um papel importante para a inclusão dos gentios na obra redentiva, para o derramamento do Espírito Santo sobre ele e sobre a casa de Cornélio, e para os gentios que estariam ali, e o reconhecimento do fato pelos demais apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém. Lucas aqui, ele vai nos afirmar que Enéas e da ressurreição de Dorcas, na casa em que ela vai estar, é aí onde teve uma visão, onde vai dar, de fato, um fim para a recepção dos gentios dentro do povo da aliança. E aqui, de fato, nós encontramos algo muito importante logo no começo desses versos, que ele vai dizer assim: passando Pedro por toda parte. Ora, o que quer dizer, então, passando Pedro por toda parte? O apóstolo Pedro, ele tomou conhecimento da igreja que estava crescendo. E ela estava crescendo fora dos muros de Jerusalém. Pedro agora está visitando todas essas igrejas. Isso nos chama muita atenção, porque agora Pedro tem a função de supervisioná-las, orientá-las e edificá-las. Vejam, Lida fica a cerca de 20 quilômetros de distância de Jerusalém. E aqui nós encontramos aonde que de fato o apóstolo Pedro ele teve que andar. E não somente em Lida, mas ele foi também para a outra cidade. E o que isso significa? Que por onde Pedro andou, nós encontramos um esforço e uma responsabilidade enorme que ele tinha recebido pelo Jesus Cristo. Caso os irmãos não se recordam, mas Jesus, ele conversa com Pedro, e ele diz assim: Pedro, você me amas? Ele diz: sim, Jesus, eu te amo. E assim se repete por mais de 2 vezes. E no final Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele entendeu o que Jesus Cristo quis dizer nessa conversa com ele. E por isso que o texto é claro, passando Pedro por toda parte. Pedro não estava de carro, não tinha internet para mandar um WhatsApp, não tinha celular para ligar e assim saber se estava tudo bem, não tinha avião, não tinha navios, barcos a motores. Ou ele fazia isso a pé, ou era montado num cavalo ou um camelo. Já pensou vocês aqui hoje, realizando essa caminhada de Jerusalém até Lida, que é cerca de 40 quilômetros, e depois saindo de Lida, indo até Jope, que é cerca de 20 quilômetros, a pé. Quando estamos no carro, enfrentamos a bola do coroado de manhã, meio-dia, fim da tarde, meia-noite, não importa a hora
ali sempre vai estar lotado. Você já fica irritado, fica chateado, porque eu vou ter que passar pela bola do curado. Agora, fica claro a condição de coração que o apóstolo Pedro tinha. Era uma responsabilidade. E não era apenas uma visita de instrução, uma viagem missionária. Isso nos chama a atenção. Não somente porque é Pedro, ele sendo um dos apóstolos, um dos líderes da igreja primitiva. Nos chama a atenção porque ele encara isso daqui com muito amor. Eu pergunto para todos os irmãos, será que a distância entre nós nos impede de visitar uns aos outros? Eu pergunto para a amada igreja em tom de confrontação, você tem se importado em ligar para o seu irmão, em saber se está tudo bem com ele? E aqui eu não falo em relação aos irmãos que você se dá bem. Eu falo à igreja. Isso aqui, ó. Todos. Os santos do Parque 10. É isso que Pedro está fazendo. Indo por toda parte. E a distância certamente não vai impedir a Pedro de cumprir com a sua responsabilidade. A igreja estava vivendo um período de expansão. E isso significava que os seus líderes, ou seja, os apóstolos, eles tinham que estar dispostos a sair dos seus lugares, ou seja, de Jerusalém, para ir até essas igrejas. E isso é uma identificação apostolar, ou, pegando para o dia de hoje, uma condição pastoral. Agora veja, vamos ler aqui no verso 32 ainda. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Veja, Lucas, ao relatar esse ocorrido, ele vai apresentar aquela igreja como os santos de Lida. Antes de falar de qualquer milagre, ele fala acerca do povo. Isso nos ajuda a entender que o ministério apostólico, ele não é fundamentado por qualquer tipo de realização ou de acontecimentos extraordinários, e sim pelo cuidado do povo de Deus. Pedro não estava indo a Jope para fazer milagres. Ele estava indo a Jope para visitar as pessoas, para instruí-las. Ele estava indo ao encontro daqueles que pertenciam a Jesus Cristo. A igreja, de fato, ela necessitava ser fortalecida, ensinada, encorajada e cuidada, porque ela estava em formação. Diante disso, o ministério cristão, portanto, não pode ser reduzido com aquilo que acontece diante de uma multidão. Muitas vezes, ele acontece no caminho, nas visitas, nas conversas, no encorajamento e no cuidado silencioso dos santos do Senhor. Neste sentido, Atos capítulo 9, verso 32, ele funciona como uma espécie de início dos acontecimentos que seriam narrados nos versos seguintes. Pedro chega aos santos em Lida e ali ele encontra Enéas. E este encontro com Enéas não acontece por acaso dentro de uma narrativa. Ele acontece diante de um contexto de uma visita
missionária, de uma visita pastoral, de uma visita do apóstolo Pedro. Pedro estava entre os santos, cuidando da igreja, quando ele se depara com uma situação de necessidade. Pedro aqui, ele não está preocupado em fazer milagres. Pedro, ele está preocupado em ensinar, em cuidar, levar a palavra. Leiam o verso 33 e o verso 34. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. O fato importante nesse texto é que aquele que foi curado no nome de Jesus levou várias pessoas à conversão. Ao ver esse homem curado, outras pessoas passaram a crer no nome de Jesus. A expressão que Lucas usa aqui, todos os habitantes, é o seu modo de indicar um número muito grande, incluindo judeus e gentios, convertidos ao Evangelho. E curar, em nome de Jesus Cristo, e dar somente a glória a Ele, já era uma consciência apostólica. Eles já tinham feito isso antes. E que tem que ficar claro para todos nós hoje, assim como ficou muito claro para as pessoas que estavam ali, é que os apóstolos, eles não tentaram usurpar o que não lhes pertencia, ou seja, a glória dos milagres, o poder da palavra que pertence somente a Deus. Que tem que ficar claro para todos nós é que os milagres, eles dependem inteiramente do poder de Deus. E os seres humanos não podem ter o domínio dessa vontade. Assim como nem sempre conseguem discernir, porque alguns são curados e outros não. Percebam que todos querem ser curados, mas nem todos serão. Todos anseiam por uma experiência de milagre, mas nem todos vão viver esse tipo de experiência. E ao mesmo passo que nós não podemos reduzir o poder de Deus diante das ações que Ele tem para a vida de cada um de nós. Veja, nós temos que entender que o contexto onde as pessoas utilizam essas passagens de milagres, elas distorcem inteiramente o que a palavra de Deus ela fala. Isso dá espaço para as pessoas que batem no peito e dizem: eu decreto em nome do Senhor, eu profetizo no nome do Senhor, eu determino no nome do Senhor. Está tudo no nome do Senhor, está tudo no nome de Jesus, mas não cabe a nenhum de nós determinar, decretar. Tudo isso depende unicamente de Deus e nada mais. O nosso caminho, aquilo que nós enfrentamos, devemos olhar para todo e qualquer tipo de situação desconfortável, de sofrimento, e recorrer a Jesus Cristo para que seja feita a vontade dele. Afinal, foi isso que Jesus fez. Quando ele estava no Getsêmani, nas horas finais da sua vida, ele fez uma oração. No final ele disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Os milagres, meus queridos irmãos, sempre são realizações divinas. Nós somos apenas instrumentos. Eles representam intervenções sobrenaturais de Deus na criação. É bem verdade que o materialismo moderno e o momento pós-moderno
rejeita a ideia de milagres, exatamente porque contradiz a experiência natural, aquilo que pode ser observado, como, por exemplo, a teologia liberal. Ela vai rejeitar todos os milagres e qualquer tipo de ação miraculosa feita pelo Espírito Santo. É a teologia liberal e tem gente que acredita nisso. A nossa própria fé, de fato, ela é um milagre. Se tu crer no nome do Senhor, então certamente já aconteceu um milagre na sua vida. Visto que a fé, ela não teve nenhuma origem no homem. A fé, ela tem a origem no próprio Deus. Aquele que foi concedido toda autoridade sobre os céus. O que cabe a nós, então? Reconhecer aquilo que nos cabe como responsabilidade, nos submetendo à vontade de Deus, manifestando a nossa fé nele e anunciando o seu reino e a glória no nome de Cristo. E o que acontecer no caminho, seja para a glória de Deus. A salvação, assim como a cura, ela pertence somente ao nome do Senhor. Qualquer ação miraculosa, todos os créditos devem ser dados ao Senhor. E que a nossa consciência deve ser de instrumentos, exercendo a responsabilidade de anunciar o reino de Deus entre os não alcançados. E o que vier a acontecer será pelo poder de Deus. Essa é a nossa consciência. Essa é a consciência apostólica. É que o apóstolo Pedro, ele disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Ele é enfático. Quem foi que curou Enéas? Jesus Cristo. Não ele. Nenhum outro homem, a não ser Jesus Cristo morto e este ressuscitado, e agora em estado de glória. Levanta-te. E ele imediatamente se levantou. O que tem que ficar claro para todos nós, diante desse texto, que quando o Evangelho avança, tem as manifestações, e essa é uma delas. E diante disso, nós cremos que tudo que está acontecendo aqui, em Atos 9, do verso 32 até o final, é para sustentar o avanço do Evangelho do Senhor. É como que se esses homens estivessem vendo o poder de Deus, e de fato estão. Leiam comigo do verso 36. Havia em Jope uma discípula, por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Docas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que faziam. A cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, de fato, atestam a autoridade apostólica de Pedro. Isso é inegável, mas apenas como um instrumento. Ambos os milagres foram realizados pelo autor da vida, ou seja, a pessoa de Cristo. E aqui nós encontramos o que Jesus Cristo ele já fez no seu ministério terreno. Curou paralíticos, ressuscitou mortos. Assim como Jesus fez e os discípulos viram ele fazendo, o apóstolo Pedro está fazendo igual aqui. A expressão que nós vamos ler agora, do verso 37 ao verso 38,
é muito interessante, que é pondo-se de joelhos. Leiam aqui. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A expressão pondo-se de joelhos e orou, ela constitui o centro teológico deste versículo. Por quê? Antes de Pedro falar com a Tabita, Pedro fala com Deus. Antes de ordenar que a mulher se levantasse, ele se coloca de joelhos diante daquele que possui autoridade entre a vida e a morte. Pedro aqui lhe reconhece que não possui poder independente de Deus. Ele não bate no peito e diz assim: olha, eu acabei de curar um paralítico, para eu levantar um morto, isso será fácil. Não. Ele é um apóstolo, foi chamado e autorizado por Cristo, mas continua sendo um servo completamente dependente do Senhor. Ele entende que o poder não está nele. A autoridade que ele exerce não nasce de sua própria capacidade. Tudo depende de Cristo. A suficiência está em Cristo. O poder está em Cristo. A autoridade está em Cristo. Tudo aquilo que nós imaginamos, Jesus Cristo tem total poder e domínio. E que me espanta por diversas vezes, eu olhando para alguns irmãos, e de certo modo se acham superiores a alguma coisa. Pelas condições financeiras, pela roupa que veste. Meu querido, deixa eu lhe falar, isso não é nada. Se tu tens as condições financeiras, ajude quem não tenha. Faça o papel bíblico. Se você tem roupas boas e gosta de ficar comprando, dê para quem não tem. E não se gabe por aquilo que Deus ele te dá, porque se você tem o seu dinheiro é porque Deus ele te deu. Se tu tem roupas, relógio, ou seja lá o que for, é porque Deus está te dando a oportunidade de ter. Afinal, todos somos mordomos de tudo aquilo que Deus criou. E aqui nós encontramos uma realidade muito mais profunda do que roupas ou dinheiro. Ela está morta. E ele se ajoelha. Ele olha para aquela situação e diz: é somente tu, Senhor. Por isso ele ora. A oração, meus queridos, tem um papel fundamental. Aqui nós estamos de uma situação muito extrema. Mas a oração tem um papel fundamental na vida de todos os crentes. Não deixaremos, é claro, de orar para fazer um grande milagre.
mas orar pelo ordinário. Ao se levantar da cama, agradecer ao Senhor, porque Salmos está se cumprindo ali. Quando nós estamos descansando, nós estamos vulneráveis. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando nós oramos à noite, nós pedimos a real proteção de Deus. Isso é orar pelo ordinário, nas coisas comuns. É orar para quando você sair de casa, voltar bem, sem nenhum acidente, sem nenhum roubo, sem nenhuma confusão. Hoje está uma loucura. As pessoas estão perdendo a razão com coisas mínimas. E nós temos que ser esses dispenseiros da paz. E devemos orar para que socorra. É orar pelo ordinário da vida. Orar por coisas simples. Senhor, me dá paciência para eu educar os meus filhos. Senhor, me dá paciência para lidar com pessoas difíceis. Senhor, me dá sabedoria para lidar com uma situação que me feriu. E que eu seja amoroso, que eu seja misericordioso, assim como o Senhor é comigo, porque todos os dias eu falho contigo. Olhando para esse texto, nós vemos Pedro, de fato, orando para algo muito peculiar. Mas a oração não é só para isso. A oração, ela faz parte da dieta da vida de todos os crentes. É o nosso café da manhã. É o teu almoço. É a tua janta. É o que te nutre. É o que te faz ser fortalecido a cada dia. Jesus, Ele nos convida a carregar a nossa cruz. E de fato, a nossa caminhada, ela não é fácil, ela é muito difícil. E de onde você vai encontrar força se não for através da oração? Se você não ora, meu irmão, o seu músculo está flácido, está fraco. Quando você precisar dele, você não vai ter. A oração, ela faz parte da vida de todos os crentes, de tal forma que você não tenha que enfrentar casos extremos assim como esse, mas que a sua vida seja de dependência do Senhor, porque é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele reconhece que ele não tem poder de levantar um morto, mas ele sabe quem tem, e por isso ele pede a ele. Às vezes nós estamos diante de qualquer situação e queremos resolver de acordo com as nossas forças, e estamos errados. Quem deve estar à frente é a pessoa de Cristo, e você deve recorrer a Ele. Meus queridos, a oração que Pedro está fazendo aqui, ela nos ensina que a fé cristã, ela não significa negar a realidade da situação. A pessoa morreu, e Pedro sabe disso. Ele não está negando essa situação, e nem está fazendo disso um show à parte, como muitas igrejas fazem para fazer os tipos de milagres. É um show à parte. Pedro diz assim: saia todo mundo.
Saiam que agora é eu e ela em Deus. Pedro, ele não manda reunir todas as pessoas que ela ajudou. Ele não manda reunir os principais nomes dessa cidade. Não. É no silêncio, é no sigilo. E no final ele diz: levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A oração cristã, ela nasce muitas vezes do reconhecimento da sua insuficiência. Certamente somos mal acostumados a orar a Deus somente quando as nossas forças acabam, né? Eu já fiz de tudo, é como se fosse a última bala. Você está lutando, atirou para todo lado e diz: não, aqui eu estou com a última bala, eu vou guardar isso daqui para o momento ideal. Muitas vezes, os cristãos, eles utilizam a oração como ela sendo a última bala, é a última coisa que eles vão fazer. Eu já fiz de tudo, já fui para um canto, já fui para o outro, já fiz isso, já falei com fulano, já vim para cá, fiz aquilo, e no final, quando ele deveria ter feito a primeira coisa, que era orar, ele deixa para orar somente quando já tentou de tudo. Está invertendo as funções, a escala de prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Sabe, meus queridos, eu sei que isso passa desapercebido, mas é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual. É por isso que o nome é disciplina espiritual. É um exercício, porque vai ter vezes que você não vai querer, mas você precisa. E você tem que encontrar forças para isso. Vai ter dias que você vai estar com a sua agenda tão lotada, que você vai colocar a oração para depois, e você não fará. Aonde, na verdade, a primeira coisa que você deveria fazer era orar. É uma questão de prioridade. E por isso, meus irmãos, todos nós devemos entender que a dependência de Deus faz parte da vida de todos os santos. Durante os primeiros anos da era cristã, os crentes eram conhecidos como discípulos de Cristo. Alguns anos depois, em Antioquia da Síria, eles começaram a ser chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, que por sua vez era uma forma de ridicularizar as pessoas que seguiam a Jesus. Em Atos 11, 26. A designação dos discípulos de Cristo, habitantes da cidade de Lida, que são mencionados aqui por Lucas como santos, nos relembra da nossa condição em Cristo, que nós somos santos. Fomos separados do mundo e unidos em Cristo por meio da obra regeneradora do seu Espírito, pela graça de Deus. Leio comigo, do verso 42 ao verso 43. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos passaram a ter fé no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor, chamado Simão. Pedro, de fato, menciona aqui as pessoas de Jope como santos. E nós encontramos uma condição que é uma realidade para todos nós. A igreja do Senhor, seja em qualquer lugar,
ela é chamada de santo, os santos do Senhor. Acho que muitos aqui já sabem acerca de como a igreja de Corinto, ela dava problema. E como que o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos? Aos santos de Corinto. A igreja do Senhor, ela é reunida pelos santos. Um povo eleito, que se reúne dominicalmente para adorá-lo. Reconhecendo que tudo isso que nós estamos fazendo hoje aqui não é uma mera formalidade ou um ato de religiosidade, e sim um ato de expressão de uma verdadeira adoração ao Senhor, os santos do Parque 10, reunidos. Meus amigos e queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele continua realizando os seus milagres hoje, desde o primeiro século até hoje. Jesus age com misericórdia e concede a vida eterna, retirando de cada um os seus pecados e dando a ele uma vida regenerada. Sabe qual é o maior de todos os milagres? Não é de você ter que ver um coxo andar normalmente, um paralítico voltar a andar. O maior milagre é você ter recebido a vida eterna. E por que esse é o maior milagre? Porque em Cristo nós somos justificados. Havia uma dívida que nenhum de nós poderia quitar. E existe um texto que nós falamos e ensinamos para as crianças até, que é João 3,16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus deu seu Filho para a morte, em nosso favor. E com isso Ele nos deu vida. Ele pagou a nossa dívida. Esse é o verdadeiro milagre. Às vezes, corremos em busca de coisas que não cabe a nós ficar correndo. É como Salomão, ele falasse: ó, isso tudo aí é vaidade, meu amigo. Mas estamos tão cegos que não conseguimos entender. E por isso, se existe uma coisa que você deve buscar, é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão. O apóstolo Pedro, ele foi em busca de fazer milagres. O que ele estava fazendo aqui? Buscando o reino visitando cada igreja onde os santos estavam se reunidos. Me dói muito ver algumas igrejas inventando histórias de milagres e fazem disso um culto de milagres. Não. Meus irmãos, obviamente que Deus tem o poder de curar as pessoas.
Ninguém nega isso. Ninguém nega. Mas devemos entender que isso depende dele, não de nós. O que é que depende da gente? Sermos submetidos à vontade de Deus. O que é que depende da gente? Viver essa fé de forma digna. O que é que depende da gente? Ter a nossa mentalidade totalmente mudada diariamente. Diariamente. É um processo de transformação. O que é que depende da gente? Buscar a Deus quando acordamos e quando nós vamos descansar. O que é que depende de todos nós aconselharmos uns aos outros? É sujeitarmos uns aos outros. É manifestar o amor de Deus uns aos outros. Isso depende de cada um de nós. E de fato, quando não fazemos, estamos em falha. Falhamos. E caímos na hipocrisia. E por isso, meus irmãos, eu encorajo a cada um de vocês hoje, enquanto nós aguardamos pacientemente o retorno de Jesus em glória para inaugurar o estado eterno da bem-aventurança, onde não haverá choro, enfermidades, deficiências físicas ou mortes, nos compete como igreja anunciar o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos os mortos nos seus delitos e pecados sejam vivificados pelo Santo Espírito do nosso Senhor. Amém.